Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão discursiva da prova da UFSC de 2020. O ameriço 241, que emite partículas alfa, é usado em alarmes de fumaça. A radiação alfa ioniza o ar e isso permite que uma pequena corrente flua entre dois eletrodos. Em situação de fogo, a fumaça impede o processo de ionização, então a corrente cai e o alarme dispara. Esse tipo de detector de fumaça é o mais comum por não ser caro e por identificar melhor as mínimas quantidades de fumaça produzidas por chamas. O Ameris 241 tem meia-vida de 432 anos. O que acontece com essa expressão aqui usada por meia-vida, já que ele vai pedir um gráfico disso, tá? Então, só vou terminar a leitura aqui que diz que, portanto, o alarme de fumaça não precisará ser alterado diariamente, ou melhor, ter uma manutenção periódica, né? É um tempo bastante razoável, né? 342 anos, mas o que quer dizer isso de meia-vida? Quer dizer assim, se tem uma certa quantidade de ameriço, né? Vai demorar aproximadamente 432 anos para a quantidade de ameriço sofra desintegração, libere as partículas alfa. Então, metade do ameriço aqui, a gente diz que sofreu desintegração, tá? É um decaimento radioativo liberando as partículas alfa. Provavelmente, né, é certo isso, ele vai se transformar num outro átomo, né? E vai deixar de ser um ameriço ao liberar essas partículas alfa aqui, para quem não conhece, é carga mais 2, né? E massa 4. Só que olha só, a pergunta da letra A, ele quer o seguinte, né? Reproduza numa folha oficial de respostas os eixos abaixo e esboce o gráfico de decaimento ao longo do tempo, eixo X, então repare que o tempo está aqui em anos já, de uma amostra que contenha N núcleos radioativos, a gente pode chamar então isso aqui de N0, ou simplesmente N, no eixo Y, então vamos por assim, ó, N, indicando a quantidade, indicando e identificando as principais coordenadas. Então, como é que você vai escrever isso num gráfico, né? O que eu acabei de te explicar aqui. É mais ou menos o seguinte, ó, imagina que tem uma certa quantidade de moléculas, tá? No caso que são átomos, tá? Átomos radioativos, radioisótopos ou núcleo radioativo, como se preferir. Então, N é a certa quantidade de núcleos radioativos. Quando vai passar, eu só aumentei o nosso gráfico aqui para ficar mais bonitinho, tá? Quando vai passar 432 anos, isso significa que metade dos átomos sofreram desintegração. Então, eu vou ter N0 dividido por 2. E eu já tenho aqui o nosso primeiro ponto no gráfico. Após mais 432 anos, tá? Porque esse valor aqui ele é constante, ele não muda e não depende da quantidade inicial. Então, após 432 anos, né, fica 864. Então, agora, a metade desse valor aqui, que é n dividido por 2, vai cair pela metade. Claro que se comparar com esse n aqui, vai ficar um quarto, né? E a gente já tem um outro ponto aqui no gráfico. Então, só mais um para deixar completinho. Após passar mais 432 anos, vai ficar 1.296 anos. E aí, a metade disso aqui, que é n dividido por 4, né, vai sofrer desintegração. E vai sobrar apenas um oitavo. Então, a gente tem feito aqui o nosso terceiro ponto, né? E agora eu consigo traçar um gráfico que ele vai sair lá de cima, né, do N0. Essa é a parte mais difícil para mim aqui, né? Ó, passando pelo ponto 1, mas eu consigo fazer o mais retinho possível, pelo ponto 2 aqui, pelo ponto 3, e aí ele vai diminuindo sem nunca encostar no eixo X, só não encosta, tá? Isso que é chamado de assíntota, né? Só que não era só a letra A, tinha a letra B também que pedia assim, qual é a composição das partículas alfa, né? Eu desenhei para vocês aqui, mas isso aqui você não escreve na prova porque eles não perguntaram isso, tá? Então, o que tu vai escrever é realmente esse gráfico aqui, e quando ele pede a composição, você tem que falar que ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que 2 prótons vai ficar a carga aqui mais 2, né? E se eu somar prótons com nêutrons dá 4, e por isso que a massa aqui fica 4. Combinado? A questão ainda tinha a letra C,
que vai falar assim: em um laboratório projeta-se um sistema para controle da espessura das folhas de alumínio, a partir da quantidade de partículas recebidas pelo detector. Tem alguém que emite as partículas aqui e alguém que recebe as partículas aqui, detecta elas, conforme o esquema ao lado. Algumas partículas são absorvidas pela folha e outras passam pelo detector. Então, vai bater algumas partículas aqui. Quanto mais grossa for essa folha, né, a espessura for maior, menos partículas atravessam. Se essa folha for muito fininha, mais partículas atravessam. Esse detector aqui manda um feedback aqui para os rolos e os rolos vão aumentando ou diminuindo a espessura da folha, né? Então, quanto mais espessa a folha, menos partículas passam para o detector e a quantidade de partículas que chegam ao detector é monitorada pelo computador, o qual envia um sinal chamado feedback para controlar o espaço entre os rolos. E agora vem a pergunta, né? A folga entre os rolos controla a espessura da folha. As partículas alfa ou as partículas beta seriam a melhor opção para o projeto. As partículas beta seriam a melhor opção. E justifique sua resposta em no máximo 5 linhas. A UFSC botou apenas como resposta aqui da primeira pergunta as partículas beta. Só para te mostrar que ela quer um negócio muito direto, muito fácil de ler para facilitar a vida dos corretores. Então, isso que eu vou escrever aqui em cima não é para você escrever, combinado? A gente vai justificar depois, tá? Em no máximo 5 linhas, mas a gente consegue. Mas é legal você saber o seguinte, assim, ó, quando a gente fala em poder de penetração, tá? Em radioatividade, que é pp, a gente tem, por exemplo, a partícula alfa, a partícula beta e a partícula gama, ou emissão gama, né? Porque é uma onda eletromagnética. O poder de penetração da alfa e da beta, se a gente comparar uma com a outra, né? A beta é 100 vezes o poder de penetração da alfa. Então, a beta é 100 vezes mais que a alfa. E a gama é 100 vezes mais que a beta. Então, a gama aqui, se eu for comparar com a alfa, né, ela é 10.000 vezes maior que a alfa. O que acontece? A partícula alfa, ela bate numa folha de papel e não atravessa, tecido não atravessa. Então, nenhuma partícula alfa vai conseguir atravessar a folha de alumínio, por menor que seja a espessura, porque é uma folha. Lembra que a alfa ela é barrada por pele, tecido, papel. Já a beta, ela é barrada por folhas de alumínio, pode ser outros metais também. E aí, quanto mais grossa, mais vai barrar as partículas beta. Então, isso seria o ideal você escrever, tá? Que as partículas betas têm o poder de penetração certo para o controle da espessura da folha de alumínio, uma vez que podem atravessar poucos milímetros desse material. Se a gente aumentar a espessura, não vai atravessar. Agora, se tu quiser arriscar e continuar escrevendo, já que tu tem linhas, né? Você pode dizer que as partículas alfa seriam paradas pela folha de alumínio e nenhuma partícula alcançaria o detector. Tá, eu não posso usar as emissões gama, né? Só para ter uma ideia, a gama tem mais energia que o raio-x, né? Então a gama ela vai atravessar a folha de alumínio, ela só vai ser barrada por um bloco espesso de chumbo, tá? Ou de concreto. Mas aí, como não mencionou gama, eu só estou mencionando por curiosidade, tá? Você responde só o que a gente botou aqui, tá? Essa parte aqui não respondo porque eu acho que você pode complicar a sua vida, assim, né? A gente nunca sabe. Vamos tentar ser o mais preciso possível sempre. Beleza? Tá, gente, valeu. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham curtido aí esse comentário. Você sabe que tem várias resoluções aqui no canal, tá? Sejam bem-vindos se você já não faz parte. Vou deixar alguns links interessantes aí para vocês, tá? Então, forte abraço aí. Bons estudos. Tchau.